Da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Os irmãos que estão em casa, receba a graça do nosso Salvador e Ele tem provisão nas nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém? Ceia do Senhor é noite de celebração, é noite de adoração ao Senhor, amém, queridos? Vou ministrar a palavra e depois a ceia, e depois a pastora volta para a gente adorar o Senhor no final, amém? Pois Ele é digno. Obrigado, Gabriel. Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 17. A pastora falou muito sobre adoração, Marcos também. E Jesus é fiel, porque Ele testifica a palavra do Senhor nessa noite, amém? Vamos acompanhar no telão. Talvez você não trouxe a sua Bíblia. Se não trouxe, faça esse investimento em nome de Jesus, pois é a espada que o Senhor reservou para você, amém? Pastor, eu não consigo ir numa loja ou numa livraria comprar uma Bíblia, tem internet. Se não tiver internet, futuramente nós vamos ter a livraria aqui e você vai poder adquirir aqui em nome de Jesus, amém? João 17 diz assim: ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Repita comigo, com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Próximo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para os seus adoradores. Tem adorador aqui? Adora o Senhor tomando o seu assento, aplaudindo, glorificando a esse Deus, em nome de Jesus, amém, queridos? Essa palavra ela é muito conhecida, vai falar do encontro de Jesus e a mulher samaritana. A noite de hoje é uma noite de adoração. O tema da palavra de hoje é adorar a Deus em meio à guerra. Essa mulher estava adorando ali a Deus depois que o Senhor se declarou, conflitou o problema frontal da vida dela, que era uma guerra sentimental a qual ela vivia. Jesus fazendo isso, ela percebe que Jesus não é um simples judeu. Ela percebe que Jesus não é um simples homem. Aí a admiração sobre a vida dela, a adoração sobre a vida dela pela vida de Jesus intensifica dentro do seu ser, ao ponto dela abrir a boca e dizer: vejo que tu não és simplesmente um homem, mas vejo que tu és um profeta. A palavra que o Senhor direcionou, o confronto que o Senhor conflitou, gerou nela um arrependimento ao ponto de reconhecer quem falava com ela. Essa mulher estava dentro de um conflito
na sua vida sentimental, aonde a sociedade, ou melhor, o povo daquela aldeia rejeitava, excluía essa mulher. Porém, Jesus vai ao encontro dela, dando atenção. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o meu e o teu problema. Ele sabe o nosso andar, ele sabe o nosso falar, ele conhece o nosso caminhar e ele sabe a nossa necessidade. É por isso que muitas das vezes a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar, não afrontar, porque aqui há uma diferença. O confronto vai trazer uma reação, a afronta, pelo contrário, vai te levar à decepção, vai te levar à tristeza. É por isso que a palavra do Senhor confronta contra a tua vida, principalmente a área aonde você não está agradando a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: aqueles que adoram em espírito e em verdade têm recompensa. Aqueles que adoram em espírito e em verdade não tem medo do confronto, porque a palavra do Senhor, ela é assertiva e ela não volta vazia. Eu vou dar uma acelerada por conta do tempo. Essa mulher, através da adoração ao Senhor, quando ela percebe que Jesus não é um simples homem, mas sim um profeta, e ela reconhece que Jesus é o Messias. Por quê? Porque passou a acreditar na palavra que Jesus liberou. Porque ela falou para Jesus: Senhor, os meus pais adoram nesse lugar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Isso é uma pergunta, aonde naquele momento da conversa dela com Jesus, ela tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Onde realmente é o lugar de adorar? É aqui em Samaria, no monte? É em Jerusalém? Jesus responde: o lugar de adoração, ele não é físico. O lugar de adorar é em meio à guerra. O lugar de adorar é pós a guerra. O lugar de adorar é antes da guerra. O lugar de reconhecer a Deus é na estação que você está vivendo, independente se está vivendo guerra ou não. Mas se você adorar, chamar Jesus para a guerra, Ele irá te honrar. Essa mulher, reconhecendo que Jesus agora era o Messias, o Salvador, ela corre ao encontro da sua aldeia. Porém, ela não era bem vista. Ela tinha que sair ao meio-dia aproximadamente para pegar água. Nós estamos falando de uma região desértica, aonde esse horário o calor é intenso, e as mulheres daquela aldeia pegavam água pela manhã por conta da intensidade do calor. Porém, a sociedade, devido ao seu estado sentimental a qual ela vivia a sua guerra, ela tinha que buscar de um horário diferente. Só que quando ela volta correndo para a cidade, o tom de voz não é mais o mesmo. O falar não é mais o mesmo. O caminhar não é mais o mesmo. Por quê? Porque ela reconheceu que o Senhor era o Messias e o Salvador. E a boca daquela mulher, as palavras que saíam não era mais a mesma. Tinha firmeza de palavra. Quando ela volta para a aldeia e fala do Messias, toda aquela população se volta e vai ao encontro do Senhor. Jesus restaura a dignidade daquela mulher perante a sociedade a qual ela vivia. A pastora falou: olha, está tendo restauração dentro da igreja. Aonde você anda, se estão rejeitando a tua vida, vão começar a olhar para a tua vida, vão começar a ouvir através da tua vida, vão começar a caminhar os caminhos a qual você vive. Por quê? Porque Deus mudará o teu tom de voz, Deus mudará o seu semblante através da adoração.
ela volta. O povoado vai ao encontro de Jesus. A vida sentimental daquela mulher, o conflito frontal, a guerra frontal a qual ela vivia, o pecado frontal a qual ela vivia, foi restaurado. No diálogo com Jesus, a partir do momento que ela disse: eu não tenho marido. É o que Jesus procura. Aqueles que andam na verdade. Aqueles que ajoelha e fala com Jesus e adora em espírito e em verdade. Jesus está reunido com aquela população e pedir ao Senhor: fica por aqui mais uns dias. Jesus ficou naquela aldeia por 2 dias. E a população que rejeitava aquela mulher olha para ela e diz: mulher, não mais porque você falou, mas agora porque conhecemos o Salvador. Você sabe o que é isso? Aquilo que é vergonha no dia de hoje. Se você se posicionar, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, você será o canal de salvação para a multidão. Deus visitará o ambiente que você habita e transformará e restaurará e trará salvação na tua casa. Deus restaurou a vida sentimental dessa mulher através da adoração. Deus restaurou ela perante a sociedade através da adoração. A guerra que essa mulher vivia deixou de existir. Por quê? Porque ela tinha 5 maridos e o que ela estava, Jesus disse, não era dela, porém ela ganhou um noivo. 5 maridos não foi capaz de fazer aquela mulher feliz. E quando ela conhece o verdadeiro noivo, ela sai anunciando o quanto ele é bom. Agora aprende uma lição com essa mulher. O bem que você recebeu, não guarda só para você. Anuncia. Da tua boca tem que sair adoração, aquele que é digno de adoração. Não deixa, escute isso aqui, não deixa a guerra minar a sua visão de alcance. Não deixa a guerra minar aquilo que você recebeu, que é o amor de Cristo. Não deixa a guerra ofuscar os teus olhos ao ponto de você não enxergar mais esperança. Tem hora que você tem que sair da caixinha. Escute isso aqui, tá? Sair da casinha. Estou falando de aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem hora que você tem que deixar a casinha aqui, ó. Sair de dentro dela, olhar pelo lado de fora. E isso aqui é olhar com a razão. Qual é a minha guerra? Quais os pontos que está sucumbindo a minha fé? Quais os pontos que está me trazendo vergonha? Eu preciso olhar para esses pontos e saber que eu já tenho a solução. Qual? Jesus está comigo. Ele me fortalece para vencer. E principalmente saber, quem construiu aquele ponto de vergonha? Foi eu, não foi Cristo. A capacidade que eu tive para construir, essa mesma capacidade eu tenho para desconstruir. É pegar o seu problema e olhar do lado de fora. Porque enquanto você está dentro, você só intensifica ele. Essa mulher, ela saiu da casinha. Ela dialogou com Jesus. Ela confrontou Jesus. Só que ela ouviu.
ela sentiu e anunciou. Aquela aldeia, 100% dela, prostraram perante Jesus e o adorou. Deixa eu te falar uma coisa, essa tua guerra, ela não é para a tua morte, mas é para gerar salvação. Aqueles que olham para você e dizem que é uma vergonha, vai reconhecer, entenda isso aqui não é síndrome de vingança não, vai reconhecer o milagre que Deus vai fazer na tua vida, o milagre que Deus vai fazer através da tua vida, e o nome do Senhor Jesus será glorificado, e irão caminhar contigo e adorar ao Senhor junto contigo. Olha para cá, para mim, Adevaldo, olha para cá. Eu era uma vergonha. Enrustida ainda. E por que uma vergonha enrustida? Porque era um anjinho da minha família. Meus pais não me conheciam. Não conheciam os meus erros. Não conheciam as minhas falhas. Meus irmãos também não. Mas Jesus conhecia. E teve um dia que eu tive que trazer a minha vergonha à tona. E quando eu trouxe essa vergonha à tona, Jesus, ele começou a trabalhar. Trabalhar. Entenda uma coisa, quando eu falo que Jesus começou a trabalhar, não é que ele resolveu, não. A intensidade aumentou. Só que o destino já estava traçado. E o destino não era vergonha, era honra. Honra de poder pegar esse microfone e ministrar a palavra de salvação sobre a tua vida. Quando o inimigo sussurrar no seu ouvido, mostrar para você que você é uma vergonha, você tem a autoridade de levantar essa mão, abrir essa boca e dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque a minha vida, ela é do Senhor, a vergonha já passou. Não temer a guerra, e a guerra dessa mulher é aqui, era mental, que mexe com os sentimentos. Para uma mulher e um homem, a vida sentimental às vezes é a mais importante, é onde traz mais sofrimento, ou aonde traz mais alegria. E essa mulher, ela vivia isso perante a aldeia a qual ela vivia. Só que deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. Não tem guerra aqui dentro que Jesus possa não ver. Todas as guerras que nós vivemos, Jesus, ele está vendo. Pastor, por que eu não consigo? Coloca o joelho no chão. Sai da casinha. Vê se há a necessidade de Jesus entrar, ou se há simplesmente a necessidade de você, com a sua capacidade e sabedoria humana que Jesus deu, possa resolver. Mas eu espero em Deus, faça alguma coisa. Haja sobre essa situação. Essa mulher ia buscar água debaixo de um sol escaldante. E foi isso que chamou a atenção de Jesus quando ele diz: é necessário. Eu tenho uma necessidade em passar por Samaria. Por quê? Porque tem alguém que no meio a sua guerra, a sua vergonha, está enfrentando um sol escaldante. Porque ela tem sede. E eu sou a fonte que ela não conhece. Mas eu sou a fonte que ela precisa. Então se faz necessário passar por Samaria. Olhe para cá, qual era a capacidade daquela mulher? Ela colocava em prática.
debaixo de um sol escaldante, ela tinha sede, ela ia pegar água para matar a sua sede. Só que ela tornava a ter sede. Mas ela não desistia, ela ia, pegava água para matar a sua sede. E isso despertou o olhar do Senhor. Eu vou apresentar para ela a água que tira toda a sede. E que nunca mais ela vai ter sede. Nunca mais ela vai. Quando Jesus diz assim, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ela falou para mim, não, isso não é só para mim, isso é para aqueles que me condenam, isso é para aqueles que me julgam, eu vou lá buscar, eu vou lá anunciar. Por quê? Porque eu deixei de viver na mentira e agora eu vivo a verdade, porque eu sou esse adorador que adora em espírito e em verdade. Sabe por que algumas coisas não andam bem na nossa vida? Porque eu sei que está errado, e o problema não é saber que está errado, o problema é saber, mas eu não queria, acho tão bom, eu não queria deixar. Aquilo me alimenta, aquilo me deixa forte, aquilo me deixa melhor. Olha quantas pessoas vêm me procurar, fala com tanta alegria comigo por conta dessa minha posição. Não posso deixar. Só que essa alegria, ela é momentânea, ela é instantânea. E quando você se depara consigo mesmo, as rugas, a calvície começa a aparecer, a insatisfação vem dentro de você. E é isso que Jesus quer arrancar de você. Porque quando o Senhor, e quando você reconhecer, quando você abrir mão como essa mulher abriu mão, Ele purificou ela por dentro, Ele arrancou. A alegria que ela recebeu, o prazer que ela recebeu na alma, o peso que saiu da vida dela, ela perdeu a vergonha e foi anunciar o que ela tinha recebido para aqueles que o julgavam. Sabe a empatia? Sabe o que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É você saber que o que você recebeu, alguém precisa receber. E você adorar. Não se preocupar com os julgamentos. Traiu, agora está aí pregando. Sabe aquele ditado, por que todo crente é ex? Graças a Jesus, que veio para resgatar os que estavam perdidos. Louvado seja o nome dele. Eu sou ex-prostituto. E louvo a Deus, reconheço a misericórdia e a graça dele. Você sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Ausência de motivo. Deus não precisou de um motivo para Ele nos agraciar com a vida dele. Jesus não olhou para mim e para você e disse assim, olha, Adevaldo, eu só preciso de um motivo. Se você me der esse motivo, eu me sacrifico por amor a você. Não, Ele não fez isso. Ele disse, eu me sacrifico por amor aos perdidos. Adore, adore. Essa mulher, ela adorou em meio à guerra. Ela estava dentro da guerra. Dentro. Miriam adorou a Deus quando passou o Jordão. O Mar Vermelho, perdão, obrigado. Passou o Mar Jordão. Opa. Mar Vermelho. Aqui é original igual a Jéssica. Passou o Mar Vermelho.
Miriam fez, pegou o tamboril, as irmãs foram adorar a Deus. É errado isso? Não. Quando ela para trás, todos aqueles que o perseguiam para matar, o Senhor se levantou e eliminou. Deixa eu te falar uma coisa, a verdadeira adoração ao Senhor atrai Ele para aqueles que estão te perseguindo. A adoração ao Senhor atrai Ele sai diante do trono, ou envia os miríades e miríades de anjos para entregar a bênção a Daniel. Desde o primeiro dia, Daniel, que tu prostrasse, eu já determinei a tua bênção. Adoração. Se não me falha a memória, o Marcos falou de murmuração hoje, ou foi sexta-feira. Eu estou falando de adoração e o seu efeito. Miriam adorou a Deus após. Só que Josafá adorou a Deus antes da guerra. E por que eu estou trazendo no meio da guerra, pós a guerra e antes da guerra, fora de sequência? Só para te dizer que nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor antes, porque Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é depois da vitória que você tem que adorar ao Senhor. Não é você barganhar com Deus e dizer: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra que eu estou, eu vou te adorar. Não é errado isso, porque você está buscando. Eu estou dizendo que nós temos a oportunidade de adorar sempre. Se você acorda de manhã e adora o Senhor, você está dizendo: Senhor, eu não sei o que há de vir nesse dia de hoje, mas eu estou te adorando, e eu tenho a certeza que a adoração fará do meu dia um dia abençoado. Se alguém se preparou para me perseguir, os teus anjos já estão lá trabalhando ao meu favor. Se o inimigo preparou um acidente ou uma emboscada para mim, essa adoração agora, antes, é porque eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor já irá me livrar. O povo no Egito gemia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele ouviu o clamor do seu povo. Não era murmuração. Clamor é diferente de murmuração. A Bíblia vai dizer que, com essa expressão de Deus, eu conjecturo que o povo estava adorando dentro do deserto. E aquela adoração atraiu Deus para trazer livramento para aquele povo. Libertação para aquele povo. Sabe o problema que você vive? Se for a necessidade de libertação, adore lá na tua casa, porque o mesmo que disse se faz necessário passar por Samaria, ele disse faz necessário passar naquele endereço, naquele CPF, naquele CEP, naquela rua, naquele número. Por quê? Porque de lá tem adoração em meu nome, e a adoração me atrai. É libertação. A adoração quebra as cadeias. Paulo e Silas, não vou adentrar muito, porque eu quero adentrar aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 21, não precisa abrir. Se levanta ali uma guerra.
contra Josafá. Alguns reis. E o profeta vai ao encontro de Josafá. Deus toma o profeta, toma os mensageiros e fala para Josafá quem estava se levantando, uma multidão. Estava se levantando para guerrear contra Judá e contra Jerusalém. Então, numa guerra vai ter medo. Por quê? A guerra gera medo. Para você conseguir viver pelo menos uma hora, não, 10 minutos em paz na faixa de Gaza, sabendo que tem guerra lá, na Ucrânia, você teria paz? Aquele povo está amedrontado por conta do quê? Da guerra, do que está em torno da guerra. A guerra, então, ela gera medo naquele povo, porém, em uma guerra também, nós temos que saber a quem recorrer. Josafá, ele vai recorrer ao Senhor, ele vai orar. Do versículo 6 ao 2, se não me falha a memória, é a oração de Josafá com Deus. E qual é essa oração? As promessas de Deus que estava liberado sobre aquele povo. No versículo 13 vem a resposta. Deus responde à oração de Josafá. Qual é a resposta? Olha, não precisa vocês fazer nada. Vamos para a Bíblia? Coloca para mim o verso 15. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Para não ficar nas minhas palavras. A oração no meio da guerra tem resposta. Daniel estava em guerra, debaixo de ameaça de morte. Ele ajoelhou, permaneceu ajoelhado e orando 3 vezes por dia. Deus enviou a resposta. Josafá orou, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Corre, em nome de Jesus, me ajuda. E disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disse ao Senhor, não temais, nem vós, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de... Vamos aprender algo com Josafá? Em uma guerra, primeiro, na guerra que você vive, não, vou trazer para cá. Josafá nos ensina, mas eu quero trazer na prática hoje. A guerra que você vive. Na tua guerra, você precisa primeiro saber a quem recorrer. Segundo, como recorrer. Josafá, ele recorreu ao Senhor. Precisa saber que para a tua guerra, você precisa recorrer ao Senhor Jesus. E como recorrer? O como Josafá foi oração. A multidão vinha contra o rei. O que ele fez? Primeiro, eu tenho um Deus. Segundo, eu tenho a ferramenta, a oração. Orou ao Senhor. E por quê? Porque a resposta de Deus vem. E a resposta é: essa peleja não é tua. Você não terás que pelejar, mas o Senhor pelejará ao teu favor. Escuta! Escuta! Só que Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Não é simplesmente, olha, fica tranquilo, essa guerra não é de vocês, ela é minha. E não fica por aí. Ele não deixa o servo desorientado. Porque você fala assim, ó, não precisa guerrear. Deixa que Deus vai guerrear por você. Tá bom, e aí?
quando que vai acontecer? O que eu faço? Em uma guerra, em resposta de oração, tem direção. Verso 16. Olha a direção que Deus dá. Amanhã, quando? Quando? A resposta foi hoje. De Deus para o povo. E Ele está dizendo, amanhã descereis contra ele. E eis que sobem pela ladeira de Cis. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Próximo. Neste encontro não tereis que pelejar. Tome. É só o que Deus quer de mim e de você. Para Ele entrar nas nossas guerras, nós só precisamos de uma posição. Qual é? Adoração. Oração. Saber quem Ele é. Recorrer a Ele. E saber como recorrer. Essa é a posição que Deus quer de nós. Ficai parado e vê o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é com... O que Deus quis do povo aqui? Só uma posição. E qual foi a posição? Saber quem é o teu Deus, foi o que Josafá fez, e saber como falar com ele através da oração, que é a ferramenta. É você saber quem é o teu Deus e a ferramenta que ele te deu. Ele disse, fique parado. Não precisa fazer nada, é só para ver o tamanho do livramento que Deus vai te dar. Só fica na posição. Coloca o verso 22 e 24. A posição que Deus quer de nós é adorar no meio da guerra. É adorar após a guerra. É adorá-lo antes da guerra. Tendo eles começado a cantar, porque Josafá disse para o povo, olha, os levitas vão à frente, fiquem parados e comecem a cantar, adorar a Deus, antes do início da batalha. Essa foi a posição que Josafá tomou mediante a direção de Deus. E aqui já é o fim. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram. Acabou. Pode aplaudir. Adorando ao Senhor e entregando as nossas guerras na mão do Senhor. E se tomarmos a posição de adorar ao Senhor, Deus, Ele tem libertação para a tua casa. Ele libertou o povo do Egito da mão de Faraó. Se nós tomarmos a posição de adorarmos o Senhor em meio às guerras, Deus tem cura para as tuas feridas. Sabe o que o Senhor Jesus fez com a mulher? Na mente daquela mulher, conjecturo eu, sabe o que o Senhor Jesus fez na mente daquela mulher? Com a mão, tirou as marcas da mente. As feridas profundas do coração de tristeza, amargura,
Através da oração, o Senhor arrancou. Através da adoração. Se ficarmos na posição, o Senhor se levantará contra o nosso inimigo. Ele disse para Josafá: olha, fique parado e vê o tamanho do livramento que darei ao meu povo. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor. O Senhor Deus, Ele deu a vitória para Josafá por conta da sua posição de adorador. E nessa noite eu te chamo, para que a partir desse momento, você venha a ser um adorador, que adora a Deus, em espírito e em verdade. Para que você venha a ter os benefícios, daquilo que é a tua necessidade. A necessidade da mulher samaritana era sede, para tirar a sua vergonha dentro de uma cidade. A necessidade que Miriam e o povo do Egito necessitava era libertação de uma escravidão, de uma opressão, de um povo que tinha uma promessa de uma vida abundante. Essa promessa está liberada sobre as nossas vidas. E sobre a vida de Josafá, pode se levantar multidões, mas quando adorarmos ao Senhor, essa adoração vai atrair o Senhor para a guerra, para guerrear ao nosso favor. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o dia do Senhor é chegado. Aplaude ao Senhor.